Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto virtual de quarta-feira. Gostaria de deixar com os irmãos os versículos do Salmo 118, versículo 19 em diante. Diz o salmista: Abram para mim as portas por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor, e os justos entram por elas. Eu te dou graças, porque responde à minha oração e me deste vitória. Neste salmo, o salmista tem em mente o prazer de estar na casa do Senhor, de se relacionar ali com o Senhor. E as portas são abertas para ele, porque ele tem um relacionamento com Deus. Que nesta noite você possa abrir a porta do seu coração para receber a mensagem da palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração e depois, em seguida, a palavra está com o nosso irmão Jusemar, que vai estar encerrando o culto desta noite também com uma oração. Vamos orar? Querido Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. O que nós queremos é sermos iluminados pela Tua palavra. Vem, pois, nos abençoar, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, passa a palavra para o nosso irmão Jusemar, que após a sua mensagem vai estar encerrando essa nossa reunião com uma oração. Boa noite, irmãos. É um privilégio para nós estarmos novamente aqui e dar continuidade a essa série de estudos. Estamos desenvolvendo o estudo no livro de Esdras. O nosso foco é este personagem, Esdras. Mas nós temos registro também da sua história no livro de Neemias. E será o foco do nosso próximo estudo. Nós tivemos o primeiro estudo introdutório, onde nós apresentamos o tema, o desenrolar do propósito do coração de Esdras, né? Uma proposição bem definida, né? Esdras buscou conhecer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus para o povo da sua época. E, em cima disso, nós temos desenvolvido os nossos estudos. Nós vimos que o versículo 10 do capítulo 7 é o versículo em que nós nos baseamos para ver o desenvolvimento da história desse personagem. Nesta introdução, nós vimos que essa questão do propósito que Esdras havia feito, né, está no versículo 10, e é necessário que a sua Bíblia esteja aberta, como eu solicitei das outras vezes, né? Solicitamos que lesse o livro de Esdras, solicitamos que lesse o capítulo 8 e 9 de Neemias, e o versículo 10 do capítulo 7 é o versículo onde nós estamos partindo, né? É o eixo de toda essa engrenagem, toda essa roda. Agora, veja bem, Esdras havia disposto, ou seja, trabalhado, consagrado, determinado, proposto voluntariamente, buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la com afinco. Então, nós vimos tudo isso. Vimos no primeira parte, né, nessa última semana, que Esdras havia proposto conhecer a palavra de Deus. Este foi o nosso estudo, mas conhecê-la de uma maneira completa, definida, envolvente. Definida porque ele se encontrava numa corte pagã, e num ambiente tão hostil, ele conseguiu desenvolver o seu propósito, apesar de toda a hostilidade, de tudo ser contrário a ele. De uma maneira completa, porque em toda a Escritura, tendo um bom conhecimento dela, e de uma maneira envolvente, ele levou todo o povo a participar desse conhecimento da sua palavra. Hoje, na segunda etapa desse propósito, desse trabalho, dessa determinação, dessa consagração, Esdras, veremos que está disposto a obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada
você conhecer e não praticar, não ter obediência a essa palavra. E é necessário que você preste bem atenção, esteja bem familiarizado com os capítulos 7 e 8, para o desenvolvimento do estudo nesta noite. Então, partindo desse princípio de que Esdras estava disposto a obedecer à palavra de Deus, ele se encontrava agora em Jerusalém. E estando em Jerusalém, depois de chegar, no meio desse povo, ele detecta o pecado que estava causando sofrimento entre o povo. Esdras era conhecedor das Sagradas Escrituras. E logo, estando ali, ele descobre a causa e os efeitos ou o porquê do sofrimento de toda aquela nação. Porque eles haviam caído na mão dos inimigos e porque estavam sofrendo naquele momento. Ele reconhece que, no passado, o povo foi levado para o cativeiro porque era uma história de contínua idolatria e de não concessão à terra de 70 anos sabáticos de descanso. Ou seja, o povo nunca obedeceu os preceitos da lei. Nunca, não cumpria. Era para dar o descanso à terra e as pessoas no 7º ano passavam por cima. Então, agora o povo iria amargar 70 anos de cativeiro, correspondente aos 490 anos, que foram exatamente 70 anos que não foram respeitados. Agora, no seu retorno para Jerusalém, eles estavam sofrendo, e a causa do sofrimento, ele detecta muito bem. E ele, no versículo que nós vamos ler adiante, nós vamos ver que ele ficou atônito. Por quê? Ele viu toda essa irregularidade e não podia acreditar. Nós lemos que Esdras, ele já sabia as consequências para um povo que se misturava com as outras nações. Os casamentos mistos eram o grande problema. E ele sabia que quando o povo de Israel se envolvia, os homens com as mulheres dos outros povos, os seus filhos se desviavam do Senhor. Isso está registrado em Deuteronômio 7, de 1 a 4. Então, estando em Jerusalém, depois de uma viagem longa, chegado ali, ele toma conhecimento de toda a situação e ele agora vai mostrar o aspecto da obediência à palavra de Deus. Uma vez detectado todo o problema, o que fazer, né? Então, na primeira consideração desta noite, Esdras presta uma obediência imediata. Esdras presta uma pronta obediência. Ele, com conhecimento do fato, ele age. Nós lemos nos capítulos 7 e 8 que Esdras sai da Babilônia com mais ou menos 7.000 pessoas, no primeiro dia do primeiro mês, capítulo 7, versículo 7a. No 12º dia ainda do primeiro mês, ele chega às margens do rio Ahava, e ali ele reúne todo mundo para a partida, promove um jejum, a determinação de não pedir nada para ninguém a não ser confiar em Deus, e ele sai no 12º dia. E ele chega a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, ou seja, sai no primeiro mês e 4 meses depois ele está em Jerusalém. Uma longa, perigosa, cansativa viagem de mais ou menos 1.440 quilômetros. Chegando em Jerusalém, ele, sua comitiva, todo o povo, descansam por 3 dias. Por 3 dias. E logo depois, ele inicia, pouco tempo depois, ele inicia uma grande purificação do povo, no 20º dia do 9º mês. Olha bem, 8 meses e 20 dias depois. Está registrado no capítulo 10, versículo 9. Nós temos registro disso lá. Ele inicia uma purificação. Ou seja, se ele chegou no 5º mês e no 9º mês ele fez isso, foram 4 meses em Jerusalém, detectando bem o problema no meio do povo, conhecendo toda a situação, se envolvendo com eles.
Então nós temos o capítulo 9 que descreve muito bem esse choque que Esdras teve diante da realidade do povo. Vamos analisar por parte. O capítulo 9, versículo de 1 a 4. O que nós vemos no capítulo 9, versículo de 1 a 4? Presta bem atenção. Acabadas, pois, estas coisas, que coisas? De organizar tudo, entregar tudo que havia vindo, sabe? Levar os utensílios para o templo, estabelecer o sacerdócio, tudo estabelecido, acabaram tudo isso. Vieram a ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos das outras terras e de suas abominações. Versículo 2, tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim misturou a linhagem santa. Versículo 3, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei meus cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro. Eu, no entanto, fiquei assentado e atônito. O que nós vemos aqui? Que algumas pessoas, sem que ele pedisse nada, Esdras causou um grande impacto, que as pessoas tiveram um temor tão grande que chegaram diante dele com um relatório terrível. O relatório de que o povo havia se envolvido em casamentos mistos e que essa era a causa de todo sofrimento. Olha, eles sabiam que Esdras ia descobrir isso mais cedo ou mais tarde, mas aquele homem de Deus, tão imponente, aquele homem de Deus, uma vida tão santificada, não era justo deixá-lo sem um conhecimento desses fatos. E ele fica tão triste, ele fica tão envergonhado por causa desses pecados que levaram o povo para o cativeiro, que agora estava causando infortúnio. Esdras tinha uma convicção muito forte, muito verídica da glória, da justiça e do amor de Deus. E ele sabia que aquele povo não podia agir daquela forma, que aquele povo estava novamente desprezando a graça e a misericórdia de Deus. Ele não podia simplesmente não fazer nada diante daquela situação. E ele entra num desespero, mas muitas pessoas se associam a ele naquele momento. E ele está decidido, e imediatamente, após ter o conhecimento desse fato, após analisá-lo ao conhecimento que ele havia adquirido anteriormente das Escrituras, ele faz imediatamente uma pronta obediência. E nós vamos ver isso. Ele não se contenta, não tenta arrumar subterfúgios. Mas, em segundo lugar, Esdras presta uma obediência completa. Nós vemos isso do versículo 5 ao versículo 15 em diante. E ele ficou atônito até o sacrifício da tarde, finalzinho do versículo 4. Já no versículo 5, na hora do sacrifício, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelho, estendi as mãos para o meu Deus, e ele orou: estou confuso, ó Senhor, estou envergonhado para levantar a Ti a minha face. 7, desde o dia dos meus pais até hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Versículo 8, agora por breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar que alguns escapem. Agora veja bem, olha o que ele diz aí, no versículo 9, somos servos, porém na nossa servidão o Senhor não nos desamparou. Versículo 10, agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Deixaremos os teus mandamentos? Eu não posso ler o texto todo, não tem condição, mas até aqui encontramos uma oração completa. Na primeira parte, dos versículos 5 até o 9, ele narra toda a história do povo. Confere na sua Bíblia, do 5 ao 9, narrando que o Deus havia sido misericordioso e que o povo havia se afastado, que o povo havia pecado, contraindo casamentos mistos. No versículo 10 a 12, ele descreve o que Deus pediu que o povo fizesse. Agora, nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixaremos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, profetas, dizendo: a terra que entrais para possuir é imunda pela imundícia dos outros povos, pelas abominações, pela corrupção, ela está cheia.
Por isso, não darei vossos filhos não darei vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomarei para vossos filhos. E jamais procurarei a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixais por herança vossos filhos para sempre. O povo retornou, o povo sabia dessas coisas, mas o que o povo fez? Nos versículos 13 a 15, nós vemos que ele admite a culpa, depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos. Então ele ora, ele recapitula a história, ele traz à tona a desobediência do povo, mas ele reconhece que Deus é amor, que Deus é generoso, porque aquele povo merecia muito mais do que o castigo que estavam sofrendo ali, aquela pobreza, aquela desunião. E aquele povo merecia mesmo ser totalmente exterminado. Versículo 14 diz assim: tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Esdras reconhece o grande pecado daquele povo. Uma oração de cunho sacerdotal, porque ele o era, além de ser um escriba versado, separado para Deus, e a sua função como tal era representar o povo diante de Deus, e ele se coloca diante do Senhor e apresenta a sua nação, o seu pecado, mas também o seu pedido de perdão. Essa oração de Esdras que nós lemos aqui, ela possui oração genuína. Vamos comparar com as nossas orações? Vamos comparar com a maioria delas? Primeiramente, ele rasga suas vestes, depois de ter arrancado seus cabelos. Olha bem, olha que dor, que sofrimento, que agonia. Ele ajoelhou e levantou as mãos aos céus. No versículo 6, ele descreve vergonha e descreve a culpa pelo pecado. No capítulo 10, versículo 1, nós lemos: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Olha bem a situação dele. Ele não está brincando. Nós sabemos que lágrimas não lavam pecados, mas agradam a Deus quando expressam o desejo sincero de perdão. Dizem que existe lágrima de crocodilo, porque enquanto ele come a sua vítima, seus olhos lacrimejam. Dizem isso. Agora, é muito diferente de uma lágrima que reconhece o pecado e busca pelo perdão. Então, Esdras, nesse momento, nós vemos uma oração genuinamente humilde. Nós vemos uma identificação. Ele se identifica com aqueles por quem orava, porque ele usa as nossas iniquidades, a nossa culpa, essas estão diante do Senhor, mas ele não fez aquilo. Nós não temos registro dele ter contraído um casamento misto, jamais ele faria uma coisa dessa, mas ele está junto com o seu povo, ele é o povo dele, ele não ia abandoná-lo naquele momento. Versículos 6 e 7, há reconhecimento de pecados passados, pecados sérios. Versículo 6, versículo 7, diz isso aí: estou confuso, envergonhado, desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues à morte, à espada. Então, pecados sérios que o povo cometeu, que levaram à morte, levaram à escravidão, a grande sofrimento, cativeiro e vergonha. Pecado traz consequência, certo? Tem que pagar o preço. Pecado que afetaram pessoas, mas que afetam também uma descendência. O meu pecado pode afetar meus filhos, se eu não tomar cuidado, se eu não observar a minha vida. As nossas falhas, as nossas atitudes erradas causam uma repercussão muito grande na nossa família.
além de pecados passados, pecados presentes. Versículo 13, tornaremos a violar os teus mandamentos, Senhor. Estão fazendo tudo a mesma coisa, tudo de novo. Pecados que trazem velhas consequências. Antigamente foram para o cativeiro, mas pode ser que volte à iminência dele. No capítulo 10, versículo 1, nós lemos outra parte da sua oração, confissão de pecado. Ele reconhece e abre seu coração diante de Deus. Confissão de pecado é ter a mesma opinião de Deus em um determinado assunto. Não é você chegar e falar um montão de coisa. É você concordar com Deus que aquilo que você fez, Deus está certo e você está errado. É abrir o seu coração, reconhecer a sua falha. É ter a mesma opinião de Deus. Não é uma questão de achar, de sentir, mas é olhar para o paradigma da sua vida, que é a palavra de Deus. É olhar para a Bíblia e reconhecer que o que ela diz é verdade. Esdras sabia que a graça e a misericórdia que Deus demonstrava para com o povo que retornara, reavivando a esperança e a visão quanto ao futuro, levantando a casa de Deus das ruínas, pois o templo erguido era a fonte de estabilidade, estaca de toda a nação, e promovendo-lhes um muro de proteção, estava agora em risco por causa da desobediência do povo à palavra de Deus. Olha só, que parágrafo. Estava tudo indo bem, a casa de oração lá, ia tudo funcionar, mas correndo risco de tudo aquilo ruir novamente, ruir de dentro para fora, por causa desse pecado da desobediência do povo. Esdras reconhece que o castigo era merecido e brando. Senhor, nós merecíamos muito mais. O reino do norte não teve a mesma sorte. Cadê Israel? Só Judá retornou do cativeiro. O reino do norte desapareceu, misturou. Deus é justo em todos os seus caminhos. Ele expressa isso, versículo 15. Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois somos restantes que escaparam, como hoje se vê. Deus é amor. Ele tem uma face dupla, justiça de um lado e amor do outro. Olha, qual o resultado de uma personalidade? Nós vemos um líder que levou uma nação junto consigo, nos seus ideais, no seu entendimento. Nós vemos um homem humilde, uma verdadeira, legítima humildade, podemos dizer a semelhança de Cristo, fiel e totalmente íntegro. Fiel porque ele fazia, e íntegro porque ele fez com que outros fizessem também. Conseguiu levar, dadas as suas credenciais. Então o que nós vimos? Nós vimos que Esdras presta uma obediência imediata. Esdras presta uma obediência completa. Mas ainda nós podemos ver que Esdras presta uma obediência contínua. Não foi um negocinho para poucos dias. Nós temos, no registro, no capítulo 10, versículos de 1 a 5, Esdras, enquanto orava, fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele muito grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Versículo 3, agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de despedirmos todas as mulheres e os seus filhos. Versículo 4, levanta-te, pois, essa causa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age, diz Secanias, incentivando. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, levitas e todo o povo de Israel, de que fariam segundo a palavra de Deus. Olha, é muito importante. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudanças, abandono do pecado e início de uma nova vida. Nunca esqueço, Dr. Timóteo contando a história do ladrão de cavalo. Grande, famoso, temível ladrão de cavalo, na época que cavalo era carro. Muitos anos, numa cidadezinha do interior. Pegaram o homem, para a alegria daquela cidadezinha, pegaram o homem mais temível de todos. Os cavalinhos agora podiam ficar soltos, à vontade. Colocaram numa cela, na última, na mais vigiada, na mais difícil de soltar. E recomendaram o carcereiro, olha bem, esse aí não vai se deixar fugir não, porque ele vai te enganar. Passados uns dias, aquele homem preso lá, e atrás da penitenciária do cárcere ali, havia um médico rico e tinha um cavalo muito bonito. E
o homem foi preso porque ele era ladrão de cavalo. E aquele cavalo relinchava, corria, e ele podia contemplar aquele cavalo. Um dia ele não aguentou mais, chamou o carcereiro. Carcereiro, você podia fazer um favor para mim? E o carcereiro falou, o que foi? Ele falou, olha, você lembra aquele dia que aquele pessoal veio aí? Lembro. Eu ganhei aquela Bíblia? Lembro. Eu aceitei Jesus. Parabéns. Você pode enganar qualquer um, menos a mim. Aqui eu queria que você me tirasse dessa cela aqui, eu queria que você me levasse lá para a cela da frente. Mas por que você está querendo isso? Essa cela é tão boa, tem uma visão. Não, porque eu não aguento mais ver aquele cavalo. O carcereiro riu, falei, você não me engana não, você está doido para roubar o cavalo. Ele falou, não, de forma alguma, eu não aguento mais ver cavalo, eu não quero nem andar de cavalo mais na minha vida, porque foi por causa de um cavalo desse que eu vim parar aqui dentro. Eu sou crente, carcereiro. Daqui para frente, eu nem montar em cavalo eu monto mais. Converteu? Converteu. Converteu porque teve mudança de vida. Um ex-ladrão de cavalo, agora não aguentava nem olhar para aquilo que fez dele um crápula, porque uma atitude adversa. Finalmente, Esdras, com sua aflição, ele atrai os outros que tremiam diante da palavra do Deus de Israel. Muito interessante, o versículo 1 diz que até as crianças precisavam entender o que acontecia e também se arrepender. Nós poupamos os nossos filhos, as nossas crianças então, ouvindindez. Não, elas precisam, respeitar a infância e tudo mais, mas elas precisam participar, elas precisam conhecer. Como eu fiquei maravilhado, uma irmã postou o áudio do netinho cantando a música Coelhinho, Cordeirinho da Páscoa. Ela ensinou, com certeza ela promoveu, levou o netinho dela novinho, entendendo que não tem coelho, que é Cordeiro da Páscoa, que Cristo é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então eu fiquei maravilhado e ouvi aquela criancinha cantando aquela musiquinha todinha, louvando e glorificando o nosso Deus. As crianças precisam entender o que está acontecendo e se arrepender também. Crianças têm pecado, precisam arrepender. O povo decide obedecer ao Senhor. Nos versículos 3 a 4, nós faremos e despedirmos, vão fazer tudo. Há uma consciência entre o povo de que o pecado interrompe o propósito de Deus para uma vida, para uma família, para uma igreja, para uma nação. Pecado interrompe. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, mas o pecado interrompe. Cuidado. Qual seria o propósito de Deus para aquele povo? Quais são o propósito de Deus para a nossa vida? Tinha que ser tomada uma decisão drástica, mas totalmente necessária para aquele momento. A família, a mulher, os filhos, contraído do casamento misto, deveriam ser despedidos. Casamentos ilegítimos, que estavam trazendo um grande prejuízo para a nação. Essa decisão de tomar uma medida contra todo o pecado partiu da liderança da nação. E Esdras apoiou e organizou, fazendo com que se concretizasse e não terminasse em pizza sem bacon, né? Não terminou em pizza, não. A coisa foi levada a fim. E quando eles chegaram para falar com Esdras, o que estava acontecendo, eles falaram, os levitas, o pessoal, a nata, a elite do povo já pecou, os líderes. Então, um pecado que começou na liderança e que começou com ela também, para botar fim naquela forma. É um pouco abafado, né? Mas está dando certo. Ao reconhecimento da liderança de Esdras, o escolhido do Senhor, seu nome significa o Senhor tem ajudado. Como que uma igreja vai desenvolver se não há o reconhecimento de uma liderança, se não há o apoio de uma liderança, se não há uma oração pela uma liderança, se não há uma valorização dessa liderança? Como? Não tem jeito, não vai funcionar. É preciso que haja isso com muita transparência e com muito amor. Sozinha, uma andorinha não faz verão, não faz. Mas um grupo, no versículo 4b, promete apoio a Esdras. Não, nós vamos cuidar dessa situação. Há resistência? Há. No versículo 15, houve resistência contra essa determinação da maioria.
alguns não ficaram satisfeitos, iam ficar no prejuízo, não queria aquilo de forma alguma. Mas o povo assumiu um pacto: nós vamos despedir isso. Essa família vai ser desfeita, não podemos continuar com esses relacionamentos. O prejuízo já foi longe demais. Com o tempo, aquela época era um tempo de muita chuva. Nós lemos que o povo solicitou, no capítulo 10 nós temos registro aí, o povo solicitou uma pausa para que a chuva, parasse essa chuva, para que eles pudessem retornar. E daí uns dias, tudo retornou de novo, certo? Tudo retornou. Aguardaram aí uns dias até estiar, e no capítulo 10, versículo de 9 a 14, nós temos o registro de tudo isso aí. Depois de 10 dias, eles iniciaram a reforma, e em 3 meses tudo se consumou, a investigação ficou pronta. Nós temos o registro disso aí, que 113 indivíduos foram alistados, que haviam pecado contraindo casamentos mistos. 17 sacerdotes, 10 levitas e outros 87 do povo. Eles pecaram. Agora, tudo isso incluíram no primeiro dia do primeiro mês. Então veja bem, tudo começou no primeiro dia do primeiro mês, quando saíram de Jerusalém. No 12º dia, jejum no rio Ahava. No 5º mês, chegaram em Jerusalém. No 9º mês, Esdras fez essa purificação. E quando foi um ano certinho depois, o povo tinha relação exata, precisa, de todos que haviam se envolvido com esse pecado do jugo desigual. Então, concluíram todo esse processo de obedecer a palavra de Deus. Finalmente, a lei de Deus é estabelecida no coração do povo, pelo menos naquele instante, pelo menos naquele período em que Esdras estava ali. Esdras não somente obedeceu a palavra de Deus, como ele levou o povo a obedecer, por causa do seu caráter, por causa da sua disposição. Ele presta uma obediência imediata, uma obediência completa e uma obediência contínua. E assim nós temos mais um pouco desse segundo passo, dessa segunda etapa do propósito de Esdras. Primeiro, era conhecer a palavra de Deus, e ele o fez isso, de uma forma muito especial. Agora, munido desse conhecimento, ele presta uma obediência e leva o povo a cumprir também e a desfrutar das bênçãos, das delícias de fazer a vontade de Deus. Todo mundo experimentando algo tão precioso, tão especial. Inclusive, especialmente, as crianças, penso eu, jovens, adolescentes, todos participaram desse momento, desse grande avivamento. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado. Levanta Esdras em nosso meio, toque no nosso povo como tocou naquele povo, nas crianças, do mais novo aos mais experimentados, que todos possam entender, participar e edificar as suas vidas nesses momentos tão difíceis que temos vivido. Sabemos que os dias não têm sido fáceis, mas nunca tivemos dias fáceis. Que a tua graça e a tua misericórdia permaneçam sobre nós, a fim de nos fortalecer, e tenhamos a tua palavra como um modelo, um legítimo paradigma. Olhando para ela e para Cristo, sejamos mais santos. Olhando para a tua palavra e para Cristo, cumpramos melhor o propósito de nossa existência aqui, louvar e glorificar o teu nome, e expandir o teu reino com o nosso trabalho. Obrigado, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, com a graça e misericórdia do Senhor. Quarta-feira que vem, poderemos estar novamente reunidos para talvez encerrar essas considerações sobre o livro de Esdras, o personagem Esdras. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
amado Jesus, caminho aberto ao Pai, a esperança